Olá, você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo? E hoje, aqui na Sua Melhor Versão, nós iremos entrevistar a psicóloga Mirela Neri e ela vai nos dar dicas de como ter um 2023 menos ansioso. Eu sou a Teia Bessa e a partir de agora você tem encontro comigo aqui na RVC e com a Sua Melhor Versão. Mirela, muito obrigada, Obrigada, pela Teia. sua presença aqui. Obrigada, pessoal. É a segunda vez que a Mirela vem aqui e nos dá esse privilégio, né, da entrevista. E Mirela, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, da sua história, para as pessoas te conhecerem. Tá bom. Eu sou psicóloga, né, de formação, psicóloga jurídica, criminóloga, e foi na área do crime que eu comecei a observar sobre a força do inconsciente. Né? A ansiedade está totalmente relacionada em como o nosso inconsciente funciona. Na área jurídica eu resolvi me especializar para entender mais sobre o inconsciente, comecei a atender consultório e aí se passaram 22 anos, tá? 22 anos, né? E você é de Goiânia, né? Esse sotaque gostoso aí de ouvir. Sou de Goiânia, hoje moro em São José dos Campos, né? Sou casada, moro aqui. E hoje o trabalho ele está essencialmente acontecendo pela internet. Sim, nossa, tem conteúdos muito legais, né, Mirela, que você faz. De eu graça, sou suspeita, né? Mas eu o gosto objetivo bastante. é ajudar, Verdade. né? Ajudar as pessoas. Mirela, e essa questão da ansiedade, a gente já tem tratado a ansiedade como algo que já faz parte, né, natural da família, assim, um membro da família, e não é, né, você bate, né, muito nessa questão, né, falando que não é algo natural, né. Eu acho assustador, né, assustador imaginar que as pessoas tratam a ansiedade como se fosse, é isso que você falou, natural, coisa do dia a dia, do cotidiano. Mas não era para ser assim, né? Esse nível de ansiedade que nós temos, ele atrapalha em tudo as nossas vidas. Nossos principais papéis, eles são totalmente prejudicados pela nossa ansiedade. E é triste você imaginar que o povo brasileiro, um povo tão animado, alegre, acolhedor, trabalhador, tinha tudo, né, para não passar por isso e nós estamos aí, ocupando o primeiro lugar no mundo em ansiedade. Por tratar isso com naturalidade, né? Como se fosse algo do dia a dia. E não é, como diz você, né? Uma pessoa que participa da vida da gente. Algo natural, né? E, Mirela, mas assim, como que a gente pode ter equilíbrio, né? Porque as crianças, por exemplo, né? Muitas crianças têm ansiedade hoje, né? E só que a gente ouve falar também que a gente não pode poupar os nossos filhos a passar por frustrações, né? Sim. E aí como que a gente consegue medir isso, assim, para que não vire algo realmente, uma patologia, né? Eu costumo orientar que as crianças, elas não têm problema. Criança não tem dificuldade. A criança é sempre um sintoma daquilo que movimenta a família. E para passar por frustrações e superá-las, ou ter dificuldade para superá-las, não deveria ser para a gente um motivo de ansiedade. Só é porque nós não entendemos como o nosso organismo funciona. Então, respondendo isso de forma bem prática, para que os nossos filhos fiquem menos ansiosos, a gente precisa trabalhar a ansiedade dentro da gente. Porque os nossos filhos, eles não respondem ao nosso comando pela fala, nem pelas regras que você cria, mas pelos sentimentos que você vive. Então, eles estão conectados a gente pela força do inconsciente e o que você vive, ele sente. As crianças, elas reagem aos sentimentos e emoções dos pais e não à fala, nem às atitudes, Teia, olha o tanto que isso é sério. Então, não adianta a mãe ter um discurso bonito, né? Por exemplo, ter um discurso de uma pessoa que é calma, de uma pessoa que é tranquila, se dentro dela ela está borbulhando. Entende? Não adianta a mãe ter atitudes louváveis, se dentro dela, ou o pai, né? Os sentimentos, eles são desafiantes.
Né? Não adianta, por exemplo, a mãe ensinar para o filho que ele tem que honrar o pai, ou o pai ensinar que tem que honrar a mãe, se essa mãe critica o pai dentro dela. Um dos motivos grandes da ansiedade das nossas crianças é eles sentirem que a mãe não se alegra com o pai e o pai não se alegra com a mãe. É a segurança mesmo, de ter um ambiente harmônico, seguro? Não, às vezes a criança tem um ambiente harmônico. Às vezes sim, porque não é fora, mas dentro, por exemplo, a mãe tem uma crítica severa em relação ao pai, Sim. que não é dita, que não é revelada, mas que é sentida pela criança. E como a criança, e aí a gente já está falando de autoestima também, porque está tudo correlacionado. A criança, ela é a soma do pai e da mãe. Você é a soma do seu pai e da sua mãe, o adulto também, né? Então, quando um dos pais tem uma crítica no coração, a criança sente. E quando ela sente, por exemplo, que a mãe não se alegra com o pai ou vice-versa, ela sente que ela não é competente o suficiente. Aí ela entra em ansiedade. Esse é o ponto, então. Interessante. A ansiedade, eu costumo dizer que é um caminho de alerta. E não tem nada a ver com a espiritualidade, né? Ou tem? Tem, né? Tem assim, é importante a gente entender, né? O psicológico e a espiritualidade são coisas distintas, mas que estão interligadas. Sim. Eu percebo, por exemplo, que as pessoas que avançam melhor no desenvolvimento psicológico também são pessoas espiritualmente mais desenvolvidas. Mais tá? fortes, né? Mas um dos equívocos maiores é a gente imaginar que tratando a espiritualidade nós estamos resolvendo nossos problemas psicológicos. Nós não estamos. É por isso que tem muitas pessoas que são espiritualizadas, tá? Mas elas não são, e são emocionalmente frágeis. Às vezes a pessoa é extremamente espiritualizada e tem filhos com problema. Né? Por quê? Porque o psicológico não foi tratado. O emocional não foi tratado. Né? Isso é bem importante. Mirella, guarda a informação. Vamos fazer uma breve pausa, mas logo a gente volta com mais Sua Melhor Versão. Estamos de volta com a Sua Melhor Versão e hoje estou aqui com a Mirella Neri. Ela está dando dica para termos um 2023 com menos ansiedade. Mirella, agora me fala, por favor, como é que a ansiedade começa? A ansiedade, ela acontece por um excesso de estímulo mental. Quanto mais eu penso, mais ansiosa eu fico. Mas por que razão, né? Nós fomos ensinados a só pensar, a resolver a vida pelo pensamento. Aliás, se a gente for observar até, a maioria dos estudos da psicologia ensinam que se você muda a mentalidade, você muda a vida. Só que eu explico que não é bem assim. A transformação, ela vem quando você vai para o seu centro e transforma os seus sentimentos. Não adianta você mudar mentalidade sem mudar sentimentos. Então, o brasileiro, ele aprendeu que sentir e lidar com sentimento é fracasso, não é? Se a pessoa, por exemplo, ela chora, ela mostra fragilidade, ela fala dos sentimentos, ela é tida como uma pessoa fraca. Com isso, nós aprendemos a ficar mais aqui do que aqui. E a ansiedade, ela vem desse movimento, porque a verdadeira solução, ela só surge quando você realmente foca no seu sentimento, conhece os seus sentimentos e transforma eles no dia a dia. Porque o seu inconsciente, ele atua nos seus sentimentos. Então, o que acontece? Como o brasileiro não aprendeu a fazer isso, ele pensa, e a ansiedade vem para dizer para ele, olha, é um alerta,
Não é por aí o caminho, é por aqui. Então, quanto mais eu consigo ficar concentrada aqui para tomar as decisões da minha vida e me mover diariamente, tanto mais eu consigo permanecer no meu centro e aí a ansiedade não vai acontecer do jeito que acontece para a maioria das pessoas e das famílias. E a questão que você falou também, que esse movimento, né, ela faz com que a gente saia desse processo de ansiedade, é isso? Quando a gente vai para o corpo, é isso? É, quando você começa a colocar mais a sua atenção no corpo do que na mente, naturalmente o seu cérebro desacelera e a ansiedade diminui. Entendi. Se você concentra mais aqui, então o seu cérebro acelera e a sua ansiedade aumenta. Então, um dos caminhos para a gente conseguir ficar mais aqui também é usar a respiração. Porque quando a sua respiração está curta, a sua mente está acelerada. Sim. Entende? Isso. E aí no Então, final você vai dar 4 dicas para as essa pessoas já de foi uma casa. das principais, né? A respiração, Tá né? ótimo, a respiração com certeza é uma das dicas, principais. né? É. Sim, com certeza. E você também fala, né, que a gente perde a vida quando a gente está ansioso. Como assim? Como que essa questão de perder a vida? O que você quer dizer isso? É assim, a vida ela acontece no presente, só no hoje. Eu só tenho recurso hoje. O que eu faço hoje define o meu amanhã. O que foi ontem eu já não volto, eu já não mudo, eu já não toco, eu não posso nada no que passou. E na verdade a ansiedade é uma desconexão total com hoje. Ou eu estou lá no passado, lamentando, né, revendo, julgando, criticando, lamentando, ou eu estou lá no futuro, imaginando o que vai acontecer. Percebe que nem no passado, nem no futuro a gente tem recurso? O único recurso que a gente tem é no hoje, é aqui e agora. Então, se eu tomo decisões, se eu faço escolhas hoje, no aqui e agora, o meu amanhã está seguro. Sim. Né? Mas o que as pessoas estão fazendo? No aqui e agora, elas estão presas no passado. Porque não aprenderam isso que a gente está falando hoje, né? Sobre como o inconsciente funciona. Então, elas estão sempre revendo o passado, porque não resolveram o que aconteceu lá. Mas quando a gente olha, volta para o passado, não é depressão, no caso, ou não? É ansiedade também? Pensamentos depressivos? Na verdade tem uma frase, né, que virou um pouco moda, de que quando a gente está no passado, a gente está na depressão, né? Eu costumo dizer assim, ó, que depressão não é tristeza, depressão é vazio. Ah, faz tá? sentido. Então existe algo que falta para aquela pessoa, existe um vazio dentro dela, e porque tem um vazio, ela se deprime. E aí é importante dizer que o sintoma não é só tristeza. Em muitos casos, a raiva também é um sintoma de depressão. Hoje, eu acredito que as mulheres estão mais deprimidas, raivosas, do que tristes. Porque a gente não se permite, tá? Viver muito triste hoje, né? A mulher tem que ser forte, ela tem que ser poderosa. Então, o que ela está desenvolvendo? A raiva. Mas entenda, raiva e tristeza é sintoma. Entendi. Da depressão. Mas isso tá? é uma capa protetora, na verdade, né? É uma capa protetora. Agora, a ansiedade, ela pode estar relacionada não só à depressão, mas outras patologias, né? E ela, num estado intenso, também é um estado patológico. Entendi. Tá? Então, é importante saber que ela está relacionada a muitos estados, né? E principalmente a muitos transtornos mentais também. Tá? Por quê? Porque ela te desestabiliza. Né? A ansiedade, ela te desestabiliza totalmente. E ela afeta todos os seus papéis. Ela afeta o casamento, no seu papel de mulher, no papel de marido, no papel de pai, no papel de mãe, no papel de filho, no papel profissional. Né? Porque quando você está ansioso, você não consegue enxergar a saída. Porque você está lá no futuro e ele não está aqui agora.
Faz sentido? Ou você está lá Sim. no passado, lamentando, né, sofrendo, querendo mudar. O passado tem que ser um lugar para você olhar, compreender o que aconteceu, verificar o que não foi bom, o que não deu certo e pronto, aprendi e a gente segue. Sim. E realiza o hoje da melhor forma. Com certeza. Mirela, e o que você me diz, né, sobre aquele versículo que fala assim, né, que a gente não deve se conformar com este século, mas procurar renovar a nossa mente. Eu acho esse versículo, né, da palavra muito libertador, assim, até para essa questão, né, da ansiedade, de vencer os medos. Você não acha que é algo que ajuda muito a gente a Com certeza. isso? Eu só acrescentaria aquele versículo também que fala da importância de você guardar o seu coração. Porque Entendi. nele habita a fonte da vida, né? Então é importante a gente entender que quando a gente cuida do psíquico, nós precisamos cuidar da mente, da mentalidade, mas sobretudo também das memórias inconscientes que estão no seu coração. Então você precisa renovar a sua mentalidade, né, e cuidar de todas as dores que o seu coração contém, que são negadas, que é como o brasileiro faz, ele nega a realidade. Sim. Entende? Aí ele sai vivendo, aí ele acha que porque ele está pensando diferente, aí é o problema de você renovar só a mentalidade. Entendi. Ah, eu estou pensando diferente, eu estou otimista, a solução chegou. Não, mas muitas vezes tem memórias, por exemplo, para você ter uma vida próspera hoje, vamos para os fatos, né, Teia, que isso ajuda muito. Qual é o principal ponto para você ter uma vida próspera, né? Uma vida profissional que funciona e tudo? É você se desprender dos seus pais. Se tem mágoas e dores não resolvidas, isso não acontece. Nossa, incrível, Mirela. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer uma breve pausa e vamos para o terceiro bloco com mais sua melhor versão. Olá, estamos de volta com a sua melhor versão e hoje eu estou falando com a psicóloga Mirela Neri sobre dicas de como ter um 2023 com menos ansiedade e com mais abundância e paz. Não é verdade, Mirela? É isso mesmo. Mirela, então me conte, por que o brasileiro ele gosta de negar a dor? É um aprendizado, né? É um aprendizado cultural. Lá atrás, eu acredito assim, que a gente começou a entender que sofrimento era problema, né? Que ter dificuldade, passar por dificuldade, era uma pessoa fraca, quem passa e reconhece as próprias dificuldades. Então, o que a gente aprendeu a fazer? Engolir o choro, né? A negar o choro, a negar os problemas. Então, o brasileiro é muito de passar por cima dos sentimentos e seguir. Até porque a gente vem de uma história de muita dor, né, Teia? O povo brasileiro vem da escravidão. Então também não tinha muito espaço para os sentimentos ali. Mas quando a gente faz isso, quando a gente sufoca os sentimentos, quando a gente nega os sentimentos, eles tomam conta. E aí a gente quer mover a vida pela cabeça e o que está nos prendendo, nos segurando, são os sentimentos não tratados. Até porque a gente traz no corpo, do mesmo jeito que a gente recebe as características físicas dos nossos pais, a gente também recebe as características emocionais e psicológicas. A gente recebe a força, a coragem, a esperança, mas a gente também recebe os traumas, os bloqueios não tratados. Compreende? Com certeza. E quanto mais eu nego isso, tanto mais isso me domina. E assim, por exemplo, quando eu era criança, eu via o meu pai querendo, né, agredir a minha mãe, e eu lembro que para mim isso foi ficando uma coisa tão natural, né?
E eu não sei se foi por isso que hoje eu sou uma mulher forte. Você acha que tem a ver, assim? Isso. Com certeza. Com certeza. Pode ser. Só que né? assim, Mas, assim, depois eu fui entender que eu precisava tratar isso, né? Essa é justamente isso que eu preciso te dizer, assim. Esse conceito de mulher forte, na nossa cultura ele está muito adoecido. Né? Então, às vezes, eu desenvolvo a força para me proteger do outro. Sim. Entende? E não para trocar com o outro. Então, uma força que é para me defender para o outro e não para estar com o outro, não é força, é fragilidade. Porque te traz solidão. Compreende? Mas foi bom você falar isso. Um exemplo, vamos dar um exemplo claro e assim, disso. Só te interrompendo, mas aí depois eu fui ver que muitos dos meus medos, né, de adultos estavam ligados a isso. Exatamente. Engraçado, né? Por quê? Inconscientemente você negou os sentimentos daquela época, entendeu? Negou os sentimentos daquela época e o que aconteceu? Eles hoje atuam de outra forma. Então, um exemplo vou dar 2 exemplos fortes, né? A história da criança que chega para a mãe e fala, a mãe está chorando, a criança chega, mãe, mas você está chorando? Não, não estou chorando. Tá, mãe, você está chorando? Não, não estou chorando não, caiu um cisco no meu olho. Que adulto não faz isso com a criança? O que você está ensinando para ela? Negar os sentimentos, não pode chorar. O choro não tem espaço. Então, o que ela faz? Ela engole o choro. Mas o choro não deixa de existir. Compreende? Né? Isso é algo muito frequente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser amigo de contar, né, as coisas para os filhos. Você fala muito isso, né? Então, assim, a nossa tarefa não é ajudar os filhos a negarem os sentimentos, tá? Entendi. Mas também nós não devemos compartilhar com eles as nossas realidades. Sim. Mas se o filho chega, então qual que é a postura adequada? Se o filho chega, né, e você está chorando e diz para você está chorando? Você diz para ele, tô. Mas isso, meu filho, não é problema seu. A mamãe é ser humano como qualquer outra pessoa. Ela chora, ela fica triste, ela fica mal, mas ela vai resolver. Sim. Compreende? Tá? Outro ponto muito importante que acontece é na relação de casal, né? Quantas vezes a gente evita de falar dos nossos sentimentos para o parceiro com medo do parceiro abusar. Se eu falar que eu gosto demais, se eu falar que eu quero muito, né? Vai que ele me deixa, vai que ele não vai me valorizar. Então, se você for observar, Teia, é muito distorcida a nossa visão em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções e como vivê-los. Por isso, esse nível de ansiedade é altíssimo. Né? É o esforço constante de negar uma realidade que é sua. Com certeza. E as coisas, às vezes, são mais simples, né? A gente vai complicando a vida, né, Mirela? Exatamente. É extremamente mais simples. Quando você aprende a entender como o seu organismo funciona, é extremamente mais simples. Né? Eu falo assim, imagina o carro, o seu carro predileto, aquele carro do seu sonho. Você ganhou ele é perfeito, ele pode te levar onde você quiser. Se você souber usá-lo. Se você não aprender a dirigir para usar o seu carro, você vai bater. Aí o que é um benefício vira uma arma. E é assim com o nosso corpo. Ele é a máquina perfeita, mas nós não aprendemos a usá-lo. Por isso que as pessoas estão trombando tanto. E a ansiedade é o alerta, entendeu? Aquele alerta que fica ali o tempo todo dizendo, você está indo para o rumo errado. Não é por aí, presta atenção, entendeu? Só que a gente não aprendeu sobre os sinais. Com certeza. Mas hoje aqui vai todo mundo agora, né, ter um outro nível de conhecimento. Isso. Tudo isso que você está dando. Muito obrigada. Mirela, agora fala para as pessoas de casa algumas dicas de como vencer essa ansiedade. Ok. Bom, a primeira delas é você entender que a ansiedade não é natural. Então vamos combinar, a partir de agora, a hora que você se perceber agitado, a primeira coisa que você vai dizer para você é, tem algo de errado comigo. Primeiro passo, tá? O segundo é você treinar para no dia a dia colocar mais a sua atenção aqui do que aqui. Mais a sua atenção no coração do que no seu cérebro.
Então, quando você for tomar uma decisão, pensar sobre algo, resolver alguma coisa, desde a coisa mais simples até a mais complexa, você concentra aqui para que você realmente encontre o ponto essencial. Se você decidir aqui, você corre o risco de se perder. Outra coisa, está agitado, está ansioso no dia a dia, usa a respiração profunda. O agito vem da respiração curta. Quando você está em ansiedade, a sua respiração está curta. Então, o que você faz? Ó, uma respiração profunda. Perceber no seu coração. Inspira profundamente quantas vezes forem necessárias até você voltar para o seu centro. No centro não tem agito. Está agitado é ansiedade. Acho que eu falei todas. Falta alguma? E exercício, Mirela? Exercício? Eu gosto de exercício, vou correr quando eu tô ansiosa. Não, também não é? Ajuda. Porque oxigênio no cérebro, não é? Isso, exatamente. Só que aí é importante você não usar isso sempre, né? Sim. Porque às senão vezes é uma fuga, né? vira uma bengala. Entendi. Né? E outra coisa mais importante, aprenda sobre o seu inconsciente para salvar a sua vida. Não existe solução sem entender sobre o inconsciente. Mirela, muito obrigada pela sua vida. Se você quiser, né, ver o trabalho da Mirela, tem um Instagram, né, Mirela? Mirela Neri. Ela tem uma mentoria maravilhosa para, né, todas as pessoas, não é só mulheres, né? Isso. É Mirela Neri, Mirela com 2 L's, né? Movendo o Céu e Êxito, né? Sua mentoria. Tem um programa, Movendo o Céu e Êxito, que é específico para ensinar como o inconsciente funciona e para ensinar a lidar com a ansiedade. E tem programas para casais, para os filhos, né? É uma oportunidade de aprender tudo sobre a vida no que se refere à psicologia. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Desejo que esse 2023, né, você encontre uma vida mais em abundância, em paz, né? E que Deus faça tudo novo em sua vida. E nos vemos no próximo Sua Melhor Versão. Obrigada, Teia. Obrigada você também, pessoal, Mirela, pela por tudo, oportunidade. Muito obrigada mais uma vez.